Meu nome é Ednelson de Oliveira Borges. Eu estou aqui em Feira de Santana e tenho 34 anos. Agora são 2h35 da madrugada e eu acabei de acordar. E tenho como objetivo nesta hora de gravar esse áudio aqui, porque eu entendo que é algo da parte de Deus, que vai servir como alerta, serve para mim e serve para você que me ouve. Então, assim, eu vou relatar que eu lembro de algo que acabou de me acontecer e eu entendo que tenha sido um arrebatamento de espírito ou de sentido, na verdade. Eu entendo que seja um arrebatamento de sentido e não é a primeira vez, só nessa semana, só nesse último mês agora, que encerrou. Tava dormindo, óbvio, por isso eu digo que seja arrebatamento de sentido. Eu tava dormindo e de repente eu comecei a viver de maneira muito forte e nítida. Uma realidade muito grande, muito convicta. Não era um sonho, era muito forte para ser um sonho. E não é realidade, não foi uma realidade porque eu já acordei. E tô aqui agora, porém, impactado, muito impactado com o que acontecia ali. Enfim, eu tava ajudando alguns amigos que pegavam algumas mercadorias e levava para algum outro lugar, não sei se acho que era para venda, algumas frutas, embalagens, algumas coisas para comércio, que era muito próximo de um hospital. Esse hospital é o Hospital Pimentel Ribeiro de Itiruçu, da minha cidade natal. Enquanto isso, eu e um amigo ia colocando as coisas no carro, anotando o que precisava trazer, ia pegando assim de poucos metros ali de uma residência para um comércio, um ponto comercial ali muito próximo do hospital. E o meu filho corria e brincava por ali, na frente do hospital. E em uma dessas viagens que eu entrava no carro para transportar, que era muito perto, porém um pouco pesado, umas caixas de mamão, algumas coisas assim, enquanto eu ia para pegar no carro e trazer para a barraca, não sei, ali para o ponto que revendia. Eu olhei no céu, porque algo chamava atenção no céu. Abre algo como que uma janela bem forte no céu. E quando aquilo abria no céu, eu via uma claridade muito grande e um novo cenário começava a acontecer no céu. E aí é o seguinte, gente, primeiro veio um clarão azul, e nesse clarão azul que abria no céu, a gente via algumas pessoas que a gente tem conhecimento, tem amizade, considera pessoas boas. A gente considera pessoas de compromisso, pessoas do bem na sociedade, muitas pessoas legais. No caminho da igreja, evangelizando, eu via crentes evangelizando, fazendo a obra. E meio que mudava a cena. Tinha um outro clarão amarelo. Detalhe, pessoal, quando tinha um clarão azul, nesse lugar de onde eu tava, dava para ver uma ribanceira, e nessa ribanceira uma barragem que tem bastante água lá em Itiruçu, dá para ver. E refletia tudo que estava acontecendo no céu, refletia na água. Refletia na água embaixo na terra como se fosse um espelho de uma televisão ou de uma cena que estava acontecendo, como eu expliquei, no céu. E ficava aquela claridade, aquele clarão azul tomando conta das ruas, das pessoas, no rosto, na roupa, nos vidros principalmente, nos carros, no espelho. E aí ficava todo mundo paralisado, extasiado, olhando para o céu e assistindo aquilo. E alguns davam risada e outros se perguntavam o que será que viria, né? Daria para ouvir. Desculpa, eu tô bocejando, eu tô com muito sono. Eu acordei e vim gravar esse relato aqui, porque pode ser que eu esqueça. A princípio para mim mesmo, se Deus permitir eu mandar, eu posso estar enviando para alguém. Enfim, clarão azul passou. Um clarão amarelo agora toma conta do céu. Um clarão amarelo, e nele começa novas cenas, novas pessoas, novos rostos de pessoas, novas pessoas. Começou a aparecer diferente das primeiras pessoas que apareceram. E nesse clarão amarelo começa a aparecer o que eu poderia chamar de ímpio, porque são pessoas agora que compram, que vendem, pessoas de modo geral no comércio, pessoas nas ruas, pessoas que estavam se arrumando para ir para festa, os organizadores de festa. Eu vi um ex-patrão meu que ele tanto gostou de festa, de organizar, de curtir, de ir para uma festa, e ele tinha um bar, era uma barraca montada lá no centro da minha cidade. Desculpem, eu tô com muito sono.
mas estou consciente, tá bom? Nesse momento eu estou consciente. Aí eu via então esse rapaz, esse ex-patrão meu, ele é um senhor, não é muito idoso, mas é um senhor. Ele é negro, porém na faixa de seus 58 para 60 por aí, anos de idade. E aí ele aparecia organizando um tipo de festa e tal. Então eu via pessoas que organizavam a festa, via esse que eu conhecia, via outros que eu conhecia também, jovens, homens, mulheres, jovens que estavam ali se arrumando para ir para festa de, como é que se chama, gente? Por exemplo, não sei se todos conhecem, mas o Forró Coffee, por exemplo, é uma festa que acontece anualmente, né? Festa de comemoração anual e tradicional, festa tradicional, festa do São João. E lá tem a festa de São João pública, da parte pública, e tem a particular. Eu via pessoas com a camisa do Forró Coffee, as pessoas com a camisa desse evento aí, se preparando para curtir, os organizadores preparando tudo. E eu via, né, aquele clarão amarelo refletia também nas águas, um pouco, bem pouco na face, porque era só um clarão amarelo que ficava restingando do clarão que vinha do céu, né, ia iluminando um pouco no rosto, mas era mais forte no espelho, nos vidros, nas águas, enfim. E nesse clarão amarelo eu via, né, todo tipo de gente, todo tipo de ação. E assim, a despreocupação com os avisos que o Senhor tem dado, com tudo, né. E meu filho corria por ali brincando, parou para ficar olhando. E eu tava nessa hora um pouquinho afastado do hospital onde meu filho estava brincando com o carro lá. E eu falei, nossa, não, eu tenho que buscar meu filho agora. Quando eu falei eu tenho que buscar, começou a chover, mas não era uma chuva comum, não era uma chuva normal. Era uma chuva, aquele espingo bem grosso e eu não sei se eu posso dizer que era água, mas começou a chover algo diferente. Eu não lembro exatamente essa parte da chuva, mas sim, era uma chuva que se formava e começava a cair aquele espingo muito grosso. E as pessoas agora já com a face descaída, muito triste, muito sem entender nada, mas ali fixado, extasiado e olhando para o céu. Aí pronto, meus irmãos, depois que eles continuavam olhando para ali, aquele clarão acontecia, o clarão amarelo ele sumia e já vinha uma outra cor. Lembra do azul, que representava aparentemente, né? Eu via muitos cristãos, pessoas evangelizando, só para frisar novamente. Então eu acredito que representa ali o povo que estava trabalhando para Jesus. No segundo, o povo ímpio, clarão amarelo. Depois disso, meus irmãos, vinha deixa eu lembrar qual foi a cor, que foram algumas cores, né? Deixa eu lembrar, me foi. Pronto, depois disso veio um clarão. Eu não me lembro se foi verde. Bom, eu não lembro, irmão. Veio uma outra cor, ou parece que não tinha cor nenhuma, porque agora ele mostrava, naquele clarão, mostrava as coisas normais, né? No jeito de olhar normal, né? Sem nenhuma cor, para denominar, tipo, um tema para aquilo ali. Pronto, eu via algumas imagens de filme, eu via alguns monumentos, eu via monumentos, estátuas, coisas que o homem fez ali e colocou lá. Eu não sei se os irmãos vão concordar ou entender, as coisas do Senhor nem sempre é pra gente eu concordo, eu não concordo. Enfim, o Senhor avisa, ele é soberano, ponto final, tá bom? Eu não sei se você já assistiu, por exemplo, o filme ou o desenho uma princesa que, segundo eles, né, o homem é a princesa. Branca de Neve, né, e 7 anões, não é isso? 7 anões. O que me apareceu foi uma estátua, uma imagem dela, bem grande, segurando na mão de um bonequinho da carinha bem feia, que eu acho feio, aqueles 7 bonecos. E ali eu via um boneco. Pronto, eu lembrei, irmãos, era branco, o terceiro clarão, viu? Era branco. E ali o Senhor me mostrava um personagem muito amoroso, muito carinhoso, que ele saía desfazendo muitas coisas que o homem com seu coração duro e maldoso tinha feito na terra, né? E com isso levava muita gente, estava caminhando para o inferno ainda sem saber ou sem imaginar que estava indo, e outros conscientes, mas o Senhor avisou, não quis guardar o conselho do Senhor. Pois lembra da Branca de Neve, né? O Senhor me fez entender, irmãos, que é demônio e estava levando muita gente para o inferno. O boneco da Branca de Neve, o Senhor me mostrava uma estátua, como eu falava para os irmãos, uma estátua como que de areia,
estátua normal, não sei se cimento e areia, da cor de areia. E esse homem, essa pessoa que vinha de maneira amorosa, caridosa, desfazendo aquilo que o homem tinha feito, me faz entender que era Jesus. E esse que me faz entender que era Jesus pega na mão dessa estátua, não da grande, mas da pequena, a estátua pequena que representava ali um anão, né, desses 7 anões da Branca de Neve. Pegava na mão de um boneco desse e quando pegava, tocava na mão dele, aquele ser se desfazia, aquela estátua de um anão se desfazia, caía muita areia no chão, muita coisa misturada com areia no chão, e de dentro, vocês não vão acreditar, de dentro daquele boneco, aí uma criança voltava ao normal. E era um desenho de uma estátua, aquele negócio da Branca de Neve, num modelito bem antigo, né? De um estilo antigo, sabe? Tipo do tempo Álvares Cabral, tipo do tempo do descobrimento do Brasil, daqueles que os homens usavam o bigodinho enrolado para um lado e enroladinho para o outro no final do bigode e tal. Enfim, o que me faz entender que realmente é algo daquele desenho, daquele negócio da Branca de Neve, que não sei se chega a ser para tanto, mas que realmente é antigo e há muito tempo o que parece ser um negócio bom e bonitinho tá levando a gente pro inferno sem saber. Ou seja, pessoas que consagraram criança para fazer aqueles bonecos, ou até mesmo, né, mataram criança para poder estar fazendo aquilo. Não estou fazendo uma afirmação daquilo que eu não sei, mas eu estou mostrando para quem ouve esse áudio aqui, ou para mim mesmo, se eu não mandar para ninguém, né, para eu lembrar depois, algo para eu me entender, que é o que eu entendi do sonho ou da visão, né, do arrebatamento de sentido, que pode ser denominado visão espiritual, tá bom? Então, isso foi o que eu entendi. Era uma criança que, quando aquela estátua se desfazia, ela estava ali com o rosto, com as vestes, tudo daquele estilo, daquele jeito bem antigo. Então, é algo que não é de hoje. E sim, eu entendi, o Senhor me fez entender que era algo oferecido para o demônio, né? Algo consagrado para o demônio, esses bonequinhos lá dos 7 anões. E uma criança estava dentro de uma dessas estátuas ali, tá bom? Então, vamos lá. Depois do clarão azul, não foi isso? O amarelo, o branco, eu tenho agora o clarão vermelho. Só que nesse clarão vermelho, ele torna muito difícil. O meu desespero foi muito grande. O desespero das pessoas foi muito grande quando agora esse clarão vermelho sai no céu. E eu acho que vocês vão entender, compreender. Então, vamos lá. No clarão vermelho, irmãos meus, no clarão vermelho era como que o Senhor mostrou o ímpio avisando a terra. Não, perdão. O Senhor mostrou ali no clarão azul o crente fazendo a obra, avisando na terra os avisos que ele mandava, pregando a palavra, nos dando a nossa origem, porque a ciência insistiu a vida inteira, há muito tempo, até hoje, nas escolas, a ciência ensina que o homem não é uma criação de Deus. Diz que o homem é a evolução do macaco. A ciência diz isso. A ciência diz que nós homens no nosso passado éramos macaco, éramos um animal e fomos transformando aos poucos a chegar ao que somos hoje. A ciência diz isso. Então a ciência, que é o homem, né? A ciência é o homem que estuda, né? Os estudiosos são eles, meus irmãos. Então assim, os homens vão sempre lutar pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro, por riqueza, e vão sempre distorcer ou buscar distorcer a verdade para que ela não chegue a mim e a você, e para isso eles estão dispostos a querer passar até mesmo por cima daquilo que é do Senhor e que é o Senhor, é verdade? Mas enfim, meus irmãos, eles tentam, mas conseguir, a gente sabe que eles não vão conseguir, não adianta. Então o Senhor mostrava ali, né, os crentes, o povo escolhido, o povo guerreiro, fazendo a obra, o povo evangelizando, pregando, fazendo a vontade do Senhor, o que me faz entender que aquilo é o próprio Deus alertando a terra, avisando, chamando o povo para o arrependimento, para o compromisso. No segundo, né, irmão, só
refrisando, faço questão de refrisar a todo momento, porque eu preciso lembrar disso depois. Eu vou precisar estar levando isso para mim. E você que está ouvindo, você precisa entender. Então, no segundo, a gente lembra que foram pessoas organizando, curtindo, se arrumando para uma festa, pessoas pelo comércio, pelas ruas que comprava, que vendia, mas pessoas que não tinham um momento para ir na igreja, que não tinham um compromisso, que não fazia oração, que não se lembrava de Deus. Então, Deus avisando o homem que não está nem aí, segundo alguns projetos que o homem, que é a ciência, e que o próprio Satanás também vai aí, colocando na prática, não foi isso? No clarão, no branco, não foi? Que as pessoas estavam por ali meio que sem entender e o Senhor abrindo os olhos, como estátuas, como pessoas aí buscando a todo custo fazer só o que era errado, não é isso? E agora no clarão vermelho, eu vejo o Senhor fazendo justiça. Nós lembramos que lá atrás Noé, ele avisava, ele gritava, ele falava para as pessoas se arrependerem porque viria um dilúvio e que o mundo seria destruído. As pessoas não acreditavam por quê? Porque há muito tempo, há muitos anos, pessoas que nasceram, na verdade, criança não, que nasceram e já eram adultos e não naquele tempo, eles estavam esse tempo, irmãos, porque o pecado era tão grande que o Senhor se afastou mesmo ali dos seus feitos, do seu carinho, a chuva cessou e o povo não sabia mais o que era chuva. Então imagine para um povo que estava muitos anos, não sei, 200, 400 anos, muito tempo sem chuva, e agora ouvi um homem falando que vai chover, não falou que ia chover. Dilúvio quer dizer, é como se abrisse uma torneira, milhões de torneiras lá em cima no céu e descer água com força, como por exemplo, não chega a ser dilúvio, mas a gente lembra o que aconteceu na Bahia, em vários lugares na Bahia, cidades que foram quase que por completo destruídas, bairro destruído completo dentro de cidade, muita chuva. Então isso não chega perto de um dilúvio, mas então tenta imaginar aí um dilúvio. Então as pessoas que não tinham chuva há muito tempo agora estão sendo avisados de um dilúvio. Por quem? Por um homem comum, um homem qualquer. Imagine Deus coloca a mim para poder avisar para vocês aqui nesse áudio algo que você não se atenta. Imagina Deus colocando aqui o meu vizinho para sair batendo de porta, alguém que você conhece aí, o teu filho, o teu pai, o teu irmão, alguém que você conhece, falando um monte de coisas dessa, do tipo que Noé falava para aquele povo, e aquele povo não quis entender, não quis, enfim, irmãos. Aí o que acontece hoje pode ser da mesma forma e você não está dando ouvido. Só que uma coisa que depois daquele dilúvio, lembra daquele arco que a gente chama de arco-íris colorido que sai no céu? É bíblico, tá bom? É bíblico. E ali foi o próprio Deus quem fez aparecer aquele arco no céu, e ele conversava com Noé, e ele falou, logo depois que acabou o dilúvio, que a arca de Noé, ela se assentou lá em cima de uma montanha bem alta, e Noé desceu, saiu da arca depois de não sei quantos anos. Aliás, desculpa, depois de, acho que foram, não lembro exatamente, não, para mim não falar errado aqui, mas depois de um tempo, talvez 40 dias de chuva, parece que foi 40 dias, se Noé saiu da arca. Então depois que Noé sai da arca, ele tem ali um diálogo, ele conversa, Deus conversa com Noé, e Noé fala assim, Deus fala, Noé, vamos fazer aqui um acordo, eu não vou mais destruir a terra com água. Deus, ele fala que ele não ia mais destruir a humanidade e não destruiria com água, mas essa agora, aí que tá, meu irmão, minha irmã, o perigo. O Senhor, ele disse que não destruiria com água. Dá uma olhada no livro de Gênesis, capítulo 6, 7, tá bom? O Senhor disse que não ia destruir mais com água, mas vem fogo por aí, viu? Vem fogo por aí. E o Senhor, ele falou, mais uma vez, a gente não tá dando crédito, mas vem fogo. Nesse clarão vermelho eu via um ser com a aparência de um homem ou de um anjo, não sei. Certo que eu não via asas, mas enfim, estava no céu, e ele vinha caminhando bem na frente, como se fosse sair do céu para a terra, mas era ali no clarão, ele ficava por ali mesmo, naquela região do alto do céu. Esse céu aí que você olha e vê os aviões passando. Eu falo isso porque, para alguns que não sabem, existem três céus,
E para quem conhece, bom, você sabe, existe 3 céus, e é a Bíblia quem fala isso. 3 céus. O primeiro céu é esse céu azul com as nuvens brancas, onde os aviões passam aí. Nós olhamos para cima e vemos. É esse céu que vai se rasgar e você vai ver todo olho nu, sem precisar de nenhum recurso humano, sem óculos, sem lente, sem binóculo, sem microscópio, sem nada, não. Todo olho nu verá esse céu aí se rasgando, Jesus chegando para fazer justiça e para levar a sua igreja. Então, existe esse primeiro céu, existe o segundo céu, que é onde está o inferno, e existe o terceiro e último céu, que é onde está a morada e o trono da glória de Deus, tá bom? Então, eu via esse ser que estava aí no céu, e ele voltava com as mãos. Sabe quando você pega uma pedra para poder atirar ela? Imagine você com uma pedra na mão para atirar ela em algum lugar. Eu não vou falar em outra pessoa, porque infelizmente a gente sabe que tem pessoas que fazem isso, mas não é legal e não é certo, a gente sabe, mas seres humanos, nós somos capazes de tudo, né? Mas eu vou simplificar esse exemplo aqui para você só entender como que o anjo, ele faz, ou aquele homem, não sei, como que ele estava fazendo para jogar aquele fogo, aquela bola de fogo na terra. Ele meio que apoiava um pé para trás, voltava com a mão direita dele para trás, e a esquerda meio que ficava na frente, que ele virava o corpo um pouco de lado, fazia bastante força e jogava. Quando ele jogava, aquela bola de fogo, ela descia para a terra, e começava a descer aquela bola de fogo, e começava a queimar, e as pessoas gritavam, as pessoas choravam, e eu me lembrei muito de Noé, por isso que eu fiz questão de explicar detalhes aí para quem conhece ou para quem não conhece a Bíblia, né? Sobre Noé avisando o dilúvio. A chuva vem, pega todos de surpresa, e aqueles que não acreditavam e chamavam Noé de doido, de maluco, as pessoas correm atrás de Noé para poder entrar na arca e se salvar, mas não, agora já não dá mais tempo, porque quando foi avisado, eles não deram ouvido. E a arca, para quem também não sabe, para os que sabem, relembre, né? A arca, Deus, ele entregou um projeto para Noé. Noé, tu vai fazer a arca e eu quero que tu faz ela assim, 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 assim. Meus irmãos, depois que faz a arca, o segredo da arca que muitas pessoas pregam e às vezes até hoje não entendeu ou não entende, mas é uma curiosidade muito grande, que tá assim, olha, quando Noé faz a arca e ele faz a porta, ela só tem uma porta e é bem grande, que é por ela que entra as pessoas e os animais, 2 de cada um, não é isso? Um casal de cada espécie. Então, quando Noé e a família dele entram na arca, os animais entram na arca, Deus fala com Noé que é para Noé entrar e deixar que a porta ele feche. Significa que a porta ela foi fechada por fora, o próprio Deus fechou a porta da arca, entendeu? E por que Deus fechou a porta da arca? Porque se Deus deixa Noé fechar a arca, o coração do homem, ele vai sempre amolecer, vai sentir dó, vai ficar querendo, sabe? Aquele povo que ele tentou a vida toda ajudar, né? Por intermédio do Senhor ali, aliás, Deus que tentou ajudar por intermédio de Noé, na verdade, por intermédio do homem. Então assim, tentou a vida toda, ajudou, avisou e as pessoas não quis. Quando é em cima da hora, quando começa a chover e eles veem que é verdade, que aí Noé ia deixar, com certeza. Só para resumir isso aqui, Noé ia deixar aquele povo entrar e não ia se cumprir ali a justiça de Deus, que Deus ele é um Deus justo, tá bom? Quem creu, quem acreditou, quem abraçou o projeto do Senhor, Noé e a família dele, então só vai ser salvo Noé e a família dele. E a arca se fechou. E Deus fala, Noé, agora não mais destruirei a terra com água, mas com fogo. Então, meus irmãos, nesse clarão aí agora, o vermelho, eu vejo o anjo, né? Aquele ser bem forte, que pegava era uma imagem bem, sabe, irmãos, que já dava muita tristeza, muito medo. O Senhor, ele tá irado por conta dos nossos pecados, da nossa mentira. O Senhor está irado por conta da nossa falta de compromisso. O Senhor está irado por conta de estarmos apegados com coisas aqui. Eu lembro que me bateu um desespero muito grande. Eu queria falar com a minha esposa, ela não estava perto de mim. Eu queria, até mesmo meu filho. Lembra que eu falei que eu estava com o carro um pouquinho afastado? Não era longe, era cerca de 50 metros, talvez 100, pertinho. Mas assim, eu não estava junto, colado. Quando eu comecei a ver aquilo dali, o anjo jogava aquelas bolas de fogo e o povo começava a ficar desesperado. Eu larguei o carro lá e saí correndo, com medo de eu me queimar ou de me sujar.
naquele negócio que eu lembro que eu falei da chuva e que começou a cair ali. Pronto, eu só queria meu filho, abracei ele, fui lá para dentro do hospital, procurei um cantinho para me ajoelhar. Me ajoelhei, comecei a orar, comecei a falar com o Senhor, pedindo a Ele misericórdia pela minha vida, para minha esposa, que eu não estava ao lado dela, não estava perto. Eu falei: Senhor, tem misericórdia dela, ajuda minha esposa, Senhor, nós te servimos a vida toda e nesse momento eu não sei como está a nossa vida exatamente, mas tem misericórdia de nós. Era desse jeito, irmãos, que eu orava. E enquanto eu estava ali orando, eu abraçado, chorando com meu filho, mas aquele choro, sabe, de pedir misericórdia. E eu ouvia com muita nitidez um povo que clamava, um choro de terror, um choro de medo, um choro de assim, sabe, estamos perdidos, não tem o que fazer, não sei o que fazer. E o povo ali chorando, desesperado. E o mundo começava a se destruir com fogo. Então, por isso eu espero que tenha, que seja, que dê para entender o que vocês ouviram. Eu queria agradecer ao Senhor pela infinita misericórdia dele, me colocado assim um entendimento para entender tudo isso que eu vi, que eu relatei. E se algo mais eu lembrar, não sei, né? As pessoas ouvirão e saberão que se trata de algo que Deus, Ele está avisando, tá bom?